Imaginem estar presos por gerações, sonhando com um dia que talvez nunca chegasse. Para o povo hebreu, a escravidão no Egito era a única realidade que conheciam. Séculos de trabalho forçado, de sofrimento e de orações silenciosas. Mas então, uma promessa antiga começou a se cumprir. Um líder chamado Moisés surge com uma mensagem divina. A liberdade estava próxima. Depois de uma série de eventos extraordinários que abalaram o poderoso império egípcio até os seus alicerces, o faraó, com o coração endurecido, finalmente cede. Ele diz: vão. E assim, uma multidão incontável, carregando o pouco que tinha e o peso de uma história de dor, inicia a sua jornada. Deixam para trás as cidades que construíram com suor e sangue, caminhando em direção a um futuro incerto, mas livre. A euforia inicial, no entanto, dura pouco. O caminho da liberdade não é uma linha reta. Guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, eles se veem encurralados. À sua frente, uma barreira intransponível, as vastas e turbulentas águas do Mar Vermelho. Olham para trás e o que vem? Poeira no horizonte. Uma nuvem de poeira que cresce rapidamente, trazendo consigo o som aterrorizante de cascos e o brilho metálico das carruagens. O faraó se arrependeu. Movido pelo orgulho ferido e pela perda de sua força de trabalho, ele convoca seu exército de elite. As melhores carruagens, os guerreiros mais temidos do mundo antigo, todos em perseguição implacável. O pânico se espalha como fogo entre os hebreus. O cheiro da liberdade se transforma no fedor do medo. Foi para isso que nos tirou do Egito? Eles gritam para Moisés. Para morrermos aqui, no deserto, entre o mar e a espada? O desespero é total. Mulheres se agarram aos filhos, homens olham para o céu buscando respostas e o som do choro se mistura ao barulho crescente do exército egípcio. Era o fim da linha. Um beco sem saída projetado pela própria geografia. A esperança que os moveu para fora do Egito agora parecia uma piada cruel. Estavam presos. E a morte era certa, seja pela espada egípcia ou pelas águas profundas. Nesse momento de terror absoluto, Moisés se volta para o povo. Sua voz, firme em meio ao caos, ecoa uma confiança que parecia impossível. Não temam, permaneçam firmes e verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que vocês hoje veem, nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Imagine a cena. De um lado, a maior potência militar do mundo se aproximando para o massacre. Do outro, um mar intransponível. E no meio, um homem dizendo para terem calma. Então, algo acontece. Moisés, seguindo a ordem divina, ergue o seu cajado sobre as águas. O vento começa a soprar, não uma brisa suave, mas um vento forte, poderoso, que sopra do leste durante toda a noite. O mar começa a se agitar, não de forma caótica, mas de maneira ordenada. As águas, que antes eram uma barreira, começam a se dividir. Lentamente, um caminho seco começa a aparecer, onde antes só havia profundidade. As águas não simplesmente recuaram, elas se ergueram. Paredes gigantescas de água, uma à direita e outra à esquerda, como muralhas líquidas e vivas, suspensas no ar por um poder invisível. O fundo do mar, agora exposto e seco, se tornou uma estrada. Uma estrada através do impossível. O povo fica em silêncio, paralisado entre o medo e o assombro. Aquilo que viam desafiava toda a lógica, toda a experiência humana. Moisés lhes dá a ordem: marchem. E eles vão, pé ante pé, a princípio, depois correndo. Uma nação inteira caminhando pelo leito de um oceano, com muralhas de água cintilando sob a luz da coluna de fogo. Eles podiam ver os peixes nadando dentro daquelas paredes transparentes. O som do vento era ensurdecedor. Mas o som do exército egípcio agora estava mais distante.
Era uma corrida contra o tempo, uma prova de fé a cada passo dado em terra seca que deveria estar submersa. Enquanto os hebreus atravessam, os egípcios chegam à margem. Eles veem o caminho aberto e, cegos pela arrogância, não hesitam. "Vamos pegá-los!" grita o faraó. E eles mergulham no corredor entre as águas, com suas carruagens e cavalos, confiantes em seu poderio militar, ignorando completamente o poder que abriu aquele caminho. Eles entram na mesma armadilha que acreditavam estar preparada para os hebreus. Quando o último hebreu, a última criança, o último animal pisa em segurança na outra margem, o sol começa a nascer no horizonte. O povo se vira para olhar para trás. Eles veem o exército egípcio em pleno corredor, no coração do mar. É nesse momento que Deus diz a Moisés: "Estenda a sua mão sobre o mar." Moisés obedece. Ele estende a mão e o cajado. E as paredes de água, que se mantinham erguidas contra todas as leis da natureza, perdem sua força. Elas desabam. Com uma fúria avassaladora, toneladas e toneladas de água caem sobre o exército egípcio. As carruagens, os cavalos, os guerreiros, o próprio faraó, todos são engolidos pela violência das águas que retornam ao seu lugar. O som é o de um trovão subaquático. Gritos são abafados instantaneamente. E então, silêncio. O mar volta a ser apenas o mar. Na margem onde os hebreus agora estavam, corpos e destroços das carruagens começam a aparecer, trazidos pelas ondas. O exército mais poderoso do mundo aniquilado. O inimigo que os assombrou por séculos, derrotado não por uma batalha, mas por uma intervenção divina. Ali, na margem da liberdade, olhando para o mar que os salvou, o povo hebreu não apenas se sentiu livre. Eles nasceram de novo. Não era mais um grupo de escravos fugitivos. Eles eram uma nação, forjada no medo, testada na fé e liberta por um milagre. A travessia do Mar Vermelho não foi apenas a fuga do Egito. Foi a certidão de nascimento de um povo, um marco eterno que ensinaria para sempre que mesmo quando estamos encurralados entre o impossível e o inevitável, a fé pode abrir um caminho. Obrigado por assistir a essa jornada incrível conosco. Se essa história tocou você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais relatos que moldaram o nosso mundo. Até a próxima!